Aleluia. Deixa eu achar agora aqui a pregação, né, irmão? Porque eu preciso pregar para você. Eu preciso pregar, eu quero pregar. Ontem eu saí de casa ontem, fui para uma festa de aniversário e fiquei com essa pregação na minha cabeça. E hoje de manhã acordei com meu coração borbulhando com essa palavra. E aí, nós vamos ministrando e você vai interagindo aqui comigo. Você vai entender ao final dessa pregação que o Senhor tem para nós nesta noite. Que Deus é bom. Queridos, para começar, quero ler 2 Coríntios 3, 17 e 18, que é um versículo conhecidíssimo de toda a igreja. Na versão NVI, diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vem comigo agora, em Lucas 22, de 7 a 13. Por favor. Lucas 22, de 7 a 13, abra a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia. Mas eu vou ler na versão ARA, tá? Então, de repente, na sua versão esteja um pouquinho diferente da minha. Mas não tem problema. Dá para você enxergar na luz do jeito que está? Nessa penumbrinha gostosa? Dá? Lucas 22, de 7 a 13. Escuta o que diz a palavra do Senhor. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João. Quem que Jesus enviou? Dizendo: ide e preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram no versículo 9: onde quer que a preparamos? Então, lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água na cabeça. Diga: um cântaro de água na cabeça. Jesus disse: segui-o. O que Jesus disse? Guarda isso. Um homem com um cântaro na cabeça. E Jesus disse: segui-o até a casa em que ele entrai. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes disseram e prepararam a Páscoa. Amém? Sobre esta palavra, Senhor, nós lançamos a nossa fé, o nosso coração diante do Senhor, que é sempre bom, maravilhoso. Senhor, e o cuidado do Senhor conosco é algo tão extraordinário, que muitas vezes, Deus, nós, na nossa vida, passamos até desapercebido do quanto o Senhor nos ama e do quanto o Senhor cuida de nós. Obrigada, Pai, por Tua palavra, que ela vá além das minhas palavras. Que o Senhor lance no coração deste povo, nesta noite, revelação maior do que o Senhor é e do que o Senhor está fazendo em nossa vida, no nosso meio. Diga: Ebenezer. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Fale uns aos outros, se você puder, para quantos você puder. Me ajuda ministrando os irmãos que estão aí ao teu redor. Diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha no olho, se você puder, olha no olho dessa pessoa que está ao teu lado. Olha no olho dela, bem fundo no olho dela, que ela precisa ouvir essa palavra nessa noite. Diga para ela: Ebenezer. Você olhou no olho? Você olhou no olho para falar? Diga: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Tem gente corajosa aqui para olhar no olho. Eu vi poucas pessoas olhando assim, num olhar um para o outro, sabe? E eu gostaria que você olhasse no fundo dos olhos uns dos outros e falasse: até aqui o Senhor nos ajudou. Mas é no olho do teu irmão, não é no meu. Meu Deus. Gente.
Eu gosto de ministrar gente assim, sabe? Gente viva, gente pra cima, gente que participa, entendeu? Que aí a gente sai daqui, querido, olha, fortalecido no Senhor e preparado para mais uma semana que vem aí pela frente. Amém? Por que eu li que o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está a liberdade? Porque é dele que eu quero falar. Mas eu quero só fazer menção dessa palavra, porque quando nós nos expomos diante do Senhor, querido, quando nós estamos, você vai ver aqui o detalhe do que Jesus disse: seguir aquele homem com um cântaro na cabeça. Espera, você já vai entender. O que Deus está falando aqui através do apóstolo Paulo, querida, é que a nossa comunhão com Ele, o rosto descoberto, e todos vós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Isso fala de uma transformação que Deus está operando em nós, fazendo em nós, de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Diga, a transformação que o Espírito Santo, qual que é a palavra? Faz em nós, gera em nós, é de dentro para fora. Cadê o Marcos Rose? Fala para ele que eu mandei um abraço e um puxãozinho de orelha, que eu falei para ele que eu ia mandar. Tô brincando. Porque ontem eu falei com ele, eu falei para ele: ou você vai para a igreja amanhã, ou eu vou fazer um culto lá na sua casa. Tem alguém faltando aí que você conhece? Do teu lado? Tem alguém que não veio na igreja? Que você lembra? Avisa ele lá, que se ele não vier, nós vamos lá na casa dele fazer um culto. É porque nós amamos vocês, irmãos. É porque todos vocês são muito importantes para nós. E quando a gente sente falta de um, a gente fica pensando: meu Deus, onde está? Por que não veio? Como está? Será que está bem? A gente se preocupa, querido. Pastor não tem domínio sobre pessoas. Pastor que quer ter domínio sobre pessoas, ele na verdade, não é de Deus. Pastor que quer dominar pessoas não é de Deus, não. Pastor não foi chamado para dominar pessoas. Pastor foi chamado para dominar o mundo espiritual, as circunstâncias, orar por você, trazer você para perto, cuidar de você. Mas é um cuidado do pastor. Quando eu ligo para você, quando eu chamo você, quer saber como você está. Eu não faço tanto isso, o pastor fazia mais, né? Às vezes eu com tanta coisa na minha vida, querida, eu que tenho minha casa para cuidar, minha própria vida para dar conta agora, porque agora eu sou sozinha, né? Você sabe que ele, nem a roupa ele escolhia, eu que escolhia a roupa que ele vinha para a igreja. Ele vinha, filho, tranquilamente, sabendo que quando ele chegasse em casa, a roupinha dele estava lavada, a comidinha dele estava pronta. E eu fazia isso com o maior amor da minha vida. Era mais fácil, né? E aí ele vinha e se dedicava o dia todo. Aí mandava mensagem 1000 vezes por dia para todo mundo. E aí você me perdoe, querido, que eu não consigo muitas vezes fazer como ele fazia. Às vezes eu falto nisso. Falho nisso. Mas eu tenho que pensar em tanta coisa. Eu tenho que gerir tanta coisa. Gerenciar tanta coisa. Né? É atendimento que eu tenho que dar. É a visita que eu tenho que fazer. É o financeiro que a gente tem que administrar. É a igreja que a gente tem que olhar. Até essa semana está aqui a Sheila, a Dai. Passamos o dia inteiro, né, filhas, na cozinha. As meninas aqui, irmãos, ó, limpa aquilo ali tudinho sozinha. Aí tem uma equipe que vem aqui, ó. Se eu pudesse, eu falava o nome de todas elas, porque gente abençoada na minha vida. Que vem aqui, querido, lavar esse chão que você pisa. Não ganha nada, não. Voluntários. Passamos o dia inteirinho na terça-feira fazendo faxina na cozinha da igreja. Ficou um brinco a cozinha, nós ficamos acabados. Mas felizes. Porque a gente é assim, né? Você não fica acabado quando você faz faxina na sua casa, depois você fica feliz olhando, ai, que delícia! Morri. É assim, né? Mas na próxima eu chamo você, tá bom?
Eu ouvi um amém, pelo menos? E vamos que vamos. Pastora, mas a senhora também faz faxina? Se precisar, eu faço. Se precisar, eu faço. Filha, já lavei banheiro na minha vida. Muito banheiro da igreja, viu? No começo do nosso ministério, nosso chamado. Tinha quem fazia não, filha, era eu mesmo. Era eu e mais 2 irmãs que Deus sempre colocou na nossa vida. Um Pedro, um Tiago e um João. Ai, querido, isso é lindo. Nunca faltou na nossa vida. E Deus falou isso um dia. Vai, filho, vai tranquilo, que nunca vai faltar na vossa vida quem queira ajudar vocês. Eu tomei essa palavra para mim também, não era só para ele. É para mim também. E aí, pastor, aí nós vamos juntando as forças. Pastora, mas é sempre os mesmos, porque é sempre os mesmos que se apresentam. Mas tem para todo mundo. Se você quiser ajudar a limpar a igreja, você só dá o seu nome para Priscila hoje. Quantas vezes por mês? 1 vez por mês, pelo menos. 1 vez por mês. Ah, pastora, mas... então, vai cair a mão? Não, não cai. E ajuda a equipe, que a equipe está reduzida. E aí vem uma equipe tão abençoada aqui, querida. Essa transformação é Deus que faz. Porque eu não convenço uma pessoa que para ela é uma bênção ela vir aqui limpar a igreja. Eu convenço isso? Mas Deus convence. Que para ela é uma bênção ela vir aqui dar uma parcela do tempo dela, da vida dela, para simplesmente passar um rodo, uma vassoura, um aspirador, lavar os banheiros, querido. Olha, que tem vezes que a gente acha cada coisa. Os banheiros. É de dentro para fora que Deus faz, querida. E o que nós somos do lado de dentro, escuta, igreja, Filadélfia, querida, amada Filadélfia, o que nós somos do lado de dentro, reflete diretamente o que nós somos e fazemos do lado de fora. Eu vou repetir que você precisa guardar isso na sua mente, no seu coração, na sua vida. O que nós somos do lado de dentro reflete diretamente o que nós somos e fazemos do lado de fora. Porque o que nós fazemos, falamos, somos do lado de fora é a manifestação de tudo que está dentro de nós. Entende? E eu vou falar uma coisa para você. É na reação. Maridos, mulheres, não vou falar de família hoje não. Mas é na reação que a gente mostra o que verdadeiramente tem dentro de nós diante das situações e circunstâncias que se apresentam na nossa vida. É a reação que nós temos diante dos problemas, dos desafios, dos descontentamentos, das discordâncias, né, irmãos? Que vai manifestando o que tem dentro. E aí, pastora? Espírito Santo é lindo, querida. Sabe por quê? Porque não é por esforço humano. Você está aqui comigo? Está todo mundo aqui comigo? Estou falando meio alto, porque se tiver alguém, já acorda, né? É por pura graça. Não é por esforço humano que nós somos transformados de dentro para fora. E não é por esforço humano que, por mais que eu queira ser bonzinho, que eu queira fazer as coisas tudo direitinho, querido, que eu vou ser o tempo todo capaz. Por quê, pastora? Porque se não for pela graça, a Bíblia diz que nos melhores dias, o que nós somos? Então, você sabe. Eu não vou falar não, porque senão se ofende se eu falar que nos nossos melhores dias, não é que quando nós somos piores, é nos nossos melhores dias. A Bíblia diz que sem Ele, nós somos trapo de quê? De imundícia. O trapo de imundícia era aquele trapo que servia para cobrir as feridas, sabe, as lepras? Aquele trapo que ficava todo feridento. Pastor, o que é graça? Eu vou falar para você, nesse contexto aqui. Graça, diga graça, é o poder que me transforma. Isso é graça. Mas também
é o poder que capacita, é o poder que abençoa, é o poder que enriquece, é o poder que aperfeiçoa. Isso é graça. Poder que transforma, capacita, abençoa, enriquece e aperfeiçoa. No mínimo. Dentre muitas outras coisas. Que a graça, como o pastor Marcos falou aqui terça-feira na aula, é um pacote completo de Deus para nós. É um pacote que Deus nos deu. A graça é algo que Deus nos deu, que veio como um pacote completinho para tudo isso. Em todas as áreas da nossa vida que são alcançadas pela graça, tem um poder transformador de Deus. Ninguém fica da mesma forma, querido, quando recebe a graça na sua vida. A graça muda. A graça transforma. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, aqui quem é a graça? Diga, a graça é o Espírito Santo. Diga, a graça de Deus é o Espírito de Deus em mim. E eu li Lucas 22, e eu quero que você se atenha comigo um pouquinho no que eu vou te contar sobre isso aqui. Eu li com você, Jesus, no versículo 10 de Lucas 22, deixa para mim aqui, filhos, para que a igreja acompanhe. Eu disse para você que Jesus explicou para os discípulos, Pedro e João. Note que Pedro e João, que Jesus enviou, era a representação da igreja. Pedro e João aqui, representa a igreja. Diga, eu sou a igreja. Quem sabe que é a igreja do Senhor Jesus aqui? Quando Jesus enviou Pedro e João, é como se ele estivesse enviando a igreja. E ele disse assim, quando vocês entrarem na cidade, porque Jesus falou, vocês vão lá, e vocês vão até um lugar onde a Páscoa vai ser preparada, para que nós possamos comer junto, para que haja uma ceia naquele lugar. Mas o Pedro e o João, sem ter a instrução completa, que Deus deu, ele não dá o mapa todo. O Senhor vai dando pistas, vai dando direção, Ele vai mostrando o caminho. Assim Ele fez com Abraão desde lá, faz conosco até hoje. Ele não te dá tudo de uma vez, porque você não sabe lidar com tudo de uma vez. Como que nós vamos saber onde é, Senhor? Vai lá, entra na cidade que vocês vão ver uma coisa lá. O que Jesus falou que eles iam ver lá? Fala alto. Em algumas versões está falando assim, encontrareis um homem com um cântaro na cabeça. Na versão NVI, P. Eu esqueci de pedir para os meninos colocarem ali, mas eu separei aqui. Eu vou rolar aqui, porque senão eu não vou conseguir achar, tá? Na NVI P, fala assim, ó. Ele respondeu, ao entrar na cidade, não é essa versão ainda. Aqui. Na versão NVI-P. Nessa versão que eu encontrei, está escrito assim, ó. Ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Aqui é uma questão de versões bíblicas, de interpretações bíblicas, mas eu quero te falar quem é esse homem com cântaro de água que Jesus disse, seguiu, porque ele vai levar vocês até o lugar. Pastora, quem que é esse homem com esse cântaro? Antes de falar desse homem, durante as festas, ali no tempo de Jesus, durante as festas que ocorriam em Jerusalém, nas quais o povo subia a Jerusalém, uma vez por ano pelo menos o povo subia, todo mundo de todas as partes do país vinha para, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, ele vinha a Jerusalém para celebrar uma festa ao Senhor. Era a festa da Páscoa, era a festa dos tabernáculos, era a festa de Pentecoste, enfim, as festas que são sagradas ao Senhor. As famílias subiam anualmente para festejar. E naquele tempo, haviam homens durante aquelas festas, porque vinha gente de todo lado e de muita gente de muito longe.
E ali, querido, não era um lugar naquela época de Jesus que ia lá e abria uma torneira e saía água. Não tinha bebedouro nas praças como tem hoje. Não tinha uma fonte lá para tomar água. Tudo era muito longe, a água era escassa. Então, havia alguns homens que andavam nas ruas com um cântaro de água na cabeça. E eles eram os aguadeiros. Diga, os aguadeiros. Eles eram os aguadeiros, escute isso. E aqueles homens, eles eram profissionais da água. Eles forneciam água para quem quisesse comprar. Eles estavam ali, aposto, tinham muitos daqueles homens. Só que o detalhe aqui que Jesus falou, ó, vocês entram na cidade que lá vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Tanto Jesus disse em algumas versões, vocês vão encontrá-lo, como em outra versão que eu li, diz que o homem vai encontrar vocês. Independente. Eu fico com a versão de que ele os encontrou. O importante é que ele os encontrou ou que eles o encontraram. Por quê, pastora? Porque eles eram os aguadeiros e eles tinham água para dar de beber a quem tem sede. Havia muitas pessoas que vinham de longe para festas e eles precisavam de água. E naquele episódio, você lembra naquele episódio que Jesus estava na escadaria do templo em João 7:37? Que Jesus dá aquele brado naquela escadaria daquele templo, era o último, está escrito assim, ó, no João 7:37 a 39. Eu já volto lá no homem do cântaro, espera. João 7:37 a 39, na NVI está escrito: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Ei, se alguém aí tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. E esta era a festa dos tabernáculos. Ali, naquele episódio que Jesus fala para ir lá preparar a Páscoa, entra lá que o aguadeiro vai estar lá, era a festa da Páscoa, não era a festa de tabernáculos. Mas por que Jesus falou: ei, se alguém vem a mim, tiver sede, venha a mim e beba? Por quê? Porque era comum os aguadeiros nas ruas oferecendo água, e Jesus estava se apresentando como o verdadeiro aguadeiro, aquele que tem a água que sacia a nossa sede de eternidade. E uma vez que você beber da água que Ele dá, a Bíblia diz que você nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Era um ritual que se fazia naquelas escadarias, irmãos. E você sabe o que é que eles entregavam como sacrifício para Deus naquela escadaria? Água. A Bíblia diz que eles pegavam os cântaros de água e eles derramavam sobre as escadas, como oferta. Era algo escasso. E eles pegavam aquela água, querido, que eles traziam naqueles vasos de barro. E a Bíblia diz que eles derramavam na escadaria do templo. Aquilo era uma festa. E Jesus lá debaixo da escadaria, aquele homem comum, aquele homem queimado de sol, aquele homem que veio, querido, de uma maneira que ninguém esperava. Ele dá um brado e grita: ei! E lá debaixo, com certeza, a acústica era uma coisa fenomenal. Lá debaixo daquelas escadarias, para aquele tempo, nós fomos lá. Querido, mas Deus se moveu de uma maneira naquele lugar. Parece que a gente ouvia até o barulho das águas. A gente via o som das muitas águas naquele lugar. E nós fomos tão cheios do Espírito Santo que ninguém conseguia se levantar naquelas escadas, querido. Nós fomos ali. E ele dizia: ei! Mas era um brado do tipo assim que todo mundo parou para ouvir Jesus. É tão lindo que depois eles dizem: mas não é esse aí que veio lá não sei de onde? Mas ele não devia vir de Belém, como filho de Davi? Enfim. Ficaram confusos. Mas quem que é esse aí que está oferecendo água? Ei!
Com certeza, ele não tinha o microfone na mão não, querida. Lá não tinha microfone não, era uma vontade de saciar a sede daquele povo, uma vontade de Jesus de saciar a sede daquelas pessoas, querido. E ele foi lá se oferecer como uma verdadeira água viva. Porque quem beber de Jesus bebe do Espírito Santo. E ele dizia, ei! Não era assim não. Isso aí foi o brado do jumentinho quando ele entrou em Jerusalém lá nas ruas de Jerusalém, no jumentinho, fazia desse jeito. O jumento, não Jesus. Você sabe que o jumento representa aí você, né, Neto? Então, nesse caso aqui, ele bradou como uma fonte. Pensa, querido, o barulho daquelas águas que Jesus ofereceu para aquele povo. Ei! Se alguém aí tiver sede, venha a mim, beba. Que do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Não é assim. Do seu interior fluirão rios. Fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Rios de água viva, irmãos. É rios de água viva. Porque é o poder do Espírito Santo. Rios é esse fluir do poder, é esse fluir das multifacetas do Espírito Santo. E a água viva, Ele. A água viva é Ele. Bendita a esperança que faz arder o coração. Jesus estava falando para aquele povo, filho, eu sou o aguadeiro. Mas ali naquele caso de Lucas, Jesus falou para os discípulos, vai lá, vai ter um aguadeiro lá, com um cântaro na cabeça. Vocês vão enxergar ele vai enxergar vocês. Quem era aquele aguadeiro, querida? O Espírito Santo. Figura do Espírito Santo. Lucas 22:9. Escutem, quando entrarem na cidade um homem carregando um pote de água, um cântaro, ele vai se encontrar com vocês. Sigam-no. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. Se você tem sede, querido, eu vou dizer para você. Jesus disse assim, ei, se você tem sede, eu vou aí dar água na tua boca. Se você tiver sede, eu vou aí colocar água na tua boca para você beber. Foi isso que Jesus disse? O que ele disse? Vinde a mim. Se você tem sede, vem. Jesus disse, lá tem um homem com um cântaro na cabeça. Segui-o. Querido, vem aqui, Pri, vem aqui, Júnior. Vem aqui os dois. Aqui está o Júnior, que é eu e você. Aqui está a Pri, que é o Espírito Santo, simbolicamente. O que Jesus está falando aqui é, vai, que ele te segue, vai, que onde você, ele te segue. Vai, pode ir, vai que ele te segue. Foi isso que Deus falou, foi isso que, vai, vem aqui. Vai, pode subir. Vai que ele te segue. Foi isso que Deus falou? Foi isso que Jesus falou? Pode ir que o aguadeiro te segue. Para aqui. O que Jesus falou? Passa aqui, Priscila. Lá vai ter um homem com um cântaro na cabeça. Segui-o. Aonde ele for, você vai. É Ele que vai te levar. É Ele que vai te fazer encontrar o caminho. É Ele que vai. Muitas vezes nós queremos que... Obrigada. Nós queremos que Ele nos siga. Querido, presta atenção, Filadélfia. Presta atenção. O Espírito Santo não vai nos seguir só porque nós queremos que Ele nos siga. Senhor, vamos comigo ali. Eu não estou falando daquele tipo de oração que você faz. Senhor, eu não posso viver sem Ti. Onde eu for, Senhor, vai.
Não é disso que eu estou falando, é que muitas vezes nós queremos condicionar o Espírito Santo à nossa própria vontade. E aí nós falamos, ou muitas vezes nem falamos, vamos e queremos que o Espírito Santo nos siga. Quem que aponta o caminho? Quem que dá a direção? Quem é que faz, querido? Quem é que nos dá poder? Quem é que nos capacita? Quem é que nos transforma? Mas não adianta nós ficarmos só esperando que Ele faça, se nós não temos a mínima disposição para buscá-lo ou para segui-lo. Vai ter um homem lá com um cântaro de água na cabeça, é só você seguir ele. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E aí, pastor, aí Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Vai. Pode fechar os olhos e ir, querido. Pode fechar os teus olhos e ir. Estou falando de dependência, de confiança. Estou falando de esperança. Estou falando de direcionamento. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nós não sabemos nada não, Ele sabe tudo. É Ele quem sabe tudo. Ele é o aguadeiro. Ele tem água para nós, para bebermos, para saciar a nossa sede, mas Ele também tem direção para o nosso caminho. O que Jesus falou para os discípulos: eu tenho uma missão para vocês. Quantos sabem que tem uma missão? Quantos aqui entendem que Jesus já deu uma missão para você? Tem uma missão? Pastora, não estou sabendo como fazer. Não estou sabendo, pastora, como viver essa missão que Deus me deu. Então segue Ele. Segue Ele porque Ele sabe onde é a casa, Ele sabe qual é o cômodo, até o cômodo mobiliado. Ele falou, é uma casa assim, que o aguadeiro vai levar vocês lá. É assim, o lugar é assim, o cômodo é assim, tem mobília lá, é lá. Vocês vão entender, Ele vai levar vocês direto no lugar certo. Porque ninguém que segue o Espírito Santo anda errante nesta vida, batendo a cabeça toda hora, querido, dá com a cara no muro, vai fazendo as coisas para ver se dá certo, depois não dá, volta para trás. Segue o Espírito Santo, por favor, em nome de Jesus. Segue o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele que sabe o caminho. Aleluia. Glória a Deus, eu perdi algo aqui, peraí. Aleluia. Foi Ele que nos encontrou, viu, querido? Ou independente ali se foi os discípulos que viram Ele, ou se foi Ele que viram os discípulos, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos ofereceu água. A questão aqui é, eu quero buscar, eu tenho sede suficiente para ir lá onde Ele está, ou eu quero ficar, querido, só deitado, esperando que a água dele venha sobre mim. Muitos de nós estamos morrendo. Escuta o que eu vou falar, espiritualmente, que não buscamos da água que sacia a nossa sede. Sem água nós não vivemos. Sem a água dele nós não crescemos. Sem a água dele, querido, nós vamos minguando, nós vamos morrendo. Por quê? Porque a água é essencial para dar vida e crescimento. É a água. Agora eu falo para você, tem alguém aqui que tem coragem de falar, por exemplo, para essa geração que vem depois de nós aqui: me segue. Aquele aguadeiro, ele tinha água suficiente e direção para que os discípulos o seguissem. Era o próprio Espírito Santo ali. Agora eu pergunto para você: você tem coragem de falar para essa próxima geração que está vindo atrás de você: segue-me?
Será que o que você tem é algo de tão real valor que você pode dizer para essa geração que está subindo após nós? Por quê, pastora? Porque um dia a nossa geração vai passar. Porque, querido, um dia essa geração que nós somos hoje, ela vai terminar. E eu vou falar uma coisa séria para terminar esse culto para você. Escuta, querido. Nós precisamos deixar uma marca para a próxima geração. Você, eu, isso não é responsabilidade do pastor, isso não é responsabilidade da liderança da igreja, isso é responsabilidade de todo crente desta geração. Nós precisamos deixar algo, uma marca na vida dessa geração que está vindo depois de nós, querido, porque isso é muito sério. E será que o que nós temos é capaz de trazer eles para que nos sigam? Nossa vida com Deus, nosso testemunho, nossa moral, nosso caráter. E assim sucessivamente, é essa para a próxima geração. Porque uma geração falará a outra, contará a outra geração. E aí, querido, nós só vamos dar de fato o que nós temos. Por isso que eu falo para você, vai em busca do aguadeiro, querido. Se encha do Espírito Santo. Segue o Espírito Santo, querido. Ele é seta indicadora. O Espírito Santo é a seta que te guia. Ele aponta o caminho, vai ali, entra à direita, entra à esquerda. Ele é como um Waze na nossa vida. Em 300 metros, vire à esquerda. Em 400 metros. Não é assim que o Waze faz? O Espírito Santo, mesma coisa. Se você tiver um Waze espiritual ligado, você não vai se perder. Você não se perde. Pode até te levar por uns caminhos meio estranhos, mas depois ele calcula a rota com você. Porque na verdade ele te leva por caminhos para te ensinar. Para te ensinar a conhecer o caminho. Querido, escuta o que eu vou te dizer. A primeira geração do deserto, escuta. A primeira geração que atravessou o Mar Vermelho e viveu no deserto junto com Moisés, conheceu Deus. Aquela geração conheceu Deus. Aquela geração teve experiências tremendas com Deus. Aquela geração viu milagres acontecendo. Aquela geração foi a geração que verdadeiramente, depois de tantos anos, sem ouvir uma voz de Deus, foi a geração que conheceu Deus como Ele era. Mas a Bíblia diz que a segunda geração, ali já, depois que atravessou o Jordão, essa geração ouviu falar de Deus, pelos patriarcas. Josué e Caleb eram os únicos que restaram daquela geração que foram para Canaã. E ó, querida, aqueles homens eram homens de Deus e com certeza eles falaram de Deus para aquele povo. Eles ensinaram para aquela geração quem era Deus. Só que a Bíblia diz que aquela geração só ouviu falar de Deus. Só que veio uma terceira geração, que depois que Josué morreu, a Bíblia diz lá em Juízes, Juízes 2. Relógio, só mais um pouquinho. Espera. É você que tem que me esperar hoje. Juízes 2, de 7 a 11, diz assim, ó. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou. Está falando aqui da geração de Josué e Caleb. Depois deles, uma outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor seu Deus,
o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Estou falando de gente do povo de Deus, de geração que está ali no meio do povo de Deus. Aí eu pergunto para você, igreja amada, linda do Senhor, o que nós estamos deixando para a próxima geração? O que você está deixando para os seus filhos? O que você está ensinando para os seus filhos? O que você está vivendo com os teus filhos? Porque não é só falar, é viver. Que falar é fácil, filho. Até a mula falou. Papagaio fala também. Até a cacatua fala. Só que viver para que os seus filhos queiram viver. E falar para ele, filho, existe um homem com um cântaro na cabeça. Segue ele. Que você nunca vai ter sede na sua vida. É falar para os seus filhos e viver com ele. Falar para ele, filho, ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ensina para ele o que é santo, querido. Mostra para ele a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Deixa o seu filho conhecer Deus através de você. Construa os altares que Deus é digno de receber dentro da tua casa. Não perca o aguadeiro de vista, irmão. Eu quero terminar esse culto, filho. Eu pedi para os pastores virem nesta noite preparados, porque se alguém disser aqui hoje, pastor, eu estou com tanta sede, estou com tanta sede dele, eu tenho sede, pastor, eu preciso beber dessa água. Você vai ter a oportunidade de vir aqui, filho, e ser cheio do Espírito Santo, se você quiser, que nós vamos orar para que você saia daqui transbordando no Espírito Santo. Eu vou só deixar você à vontade, enquanto você vai fazer uma oração responsiva comigo. Se de repente você disser, pastor, eu me sinto tão seco, tão cansado. Pois é. Sabe, pastor, às vezes eu não tenho nem como abrir a boca para falar com os meus filhos, porque eu não tenho nada para oferecer para eles. Curva a tua cabeça, por favor, meu irmão. Coloca a mão no teu coração. Diga assim, Espírito Santo, meu aguadeiro. Diga, eu tenho sede da tua presença. Minha alma te deseja. E o meu espírito anela por ti. Diga assim, Espírito Santo, faz arder em mim de novo a chama do teu espírito. Diga, vem saciar a grande sede que há na minha alma. Vem me tocar, vem me renovar com a tua presença. Diga, me capacita a te seguir, e que os que vêm após mim te sigam através de mim. Diga, Espírito Santo, eu entrego a ti a minha vida. Eu me abro para te receber, para ser cheio de ti, das tuas águas, da tua presença. Enquanto o louvor é colocado,
Eu quero terminar esse culto assim, orando por aquele que quiser receber de Deus, ter uma experiência das águas com o Espírito Santo neste altar. Aquele que fala em línguas, comece a orar em línguas. Aquele que é batizado no Espírito Santo, começa a falar, a fluir nas línguas espirituais. E aquele que desejar vir à frente para receber, aquele que tiver sede, desejar, os pastores podem se posicionar, e nós vamos estar aqui preparados. Vem, pastores, se doem para o Senhor nesta hora. Sejam vocês. Shonde glorianda ramana elaia shera lalabas. Pode vir, filhos, pode vir. Eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova nesse dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova. Shonde glorianda ramanai. É uma experiência com o Espírito Santo. Se você tiver sede, venha às águas, querido. Do teu interior fluirá um rio de águas vivas. Viva nova nesse dia, Senhor. Faz arder em minha chama. Shonde glorianda ramalabalaia lavache. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva vem renova esse dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Quantos querem isso? Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar e renovar, pois tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar, eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar, eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar e renovar, eu tenho sede. Nova viva. Onde estão os sedentos aqui nesse lugar? Vem me tocar e renovar, pois tenho sede da tua presença. Vem me
dia. Faz arder em mim a chama do Espírito, vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar, me renovar. tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Obrigada, Jesus. Filha, você quer entregar sua vida para Jesus? Hã? Você já entregou? Qual é uma oração que você quer receber? Vai lá. A pastora Dani ora por você ali, ó. Vai lá. Se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, nós estamos aqui orando. Dizendo, filho, se você tiver sede, pode vir beber, porque o Senhor é a água viva, verdadeira, que sacia a tua sede. Xandeglo. E me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença, Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Só agradeço, Senhor, filho, por essa noite. Desculpa pelos 10 minutos que se passaram. Me desculpa. Você pode ir abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pode deixar o louvor continuar tocando, porque tem gente sendo ministrado. E você sai sem barulho. Você sai sem fazer aquele barulhão. Mas você pode ter comunhão com os teus irmãos ali na porta. Ó. Pelo menos uns 10 você precisa abraçar hoje. Pelo menos uns 10. Antes de ir embora, você precisa dar um abraço cheio de Deus, cheio da unção, cheio da presença, cheio das águas do Espírito Santo. Xongleone remana, Senhor. Pode erguer um pouquinho mais. Viva me renova.